Bem-vindo à aula 2 do módulo 1. Bitcoin Fix This. O que é que o Bitcoin resolve? O que é que o Bitcoin conserta? Quem está comprando esse curso não está comprando informação, porque o livro está de graça na internet. Esse é um capítulo do nosso querido livro Bitcoin Red Pill. O que é que o Bitcoin conserta? Qual é a doença e qual é a cura? O Bitcoin conserta o grande problema que foi escrito pelo professor Olavo em seu principal livro, Jardim das Aflições, que é o aumento exponencial do Estado. Hoje, um prefeito de merda de interior tem mais poder sobre sua vida, sobre a vida das suas vítimas, dos intitulados cidadãos, do que qualquer rei déspota de 500 anos atrás. O rei déspota, ele nem sabia quantas pessoas existiam, o censo era uma coisa altamente estimativa e o poder dele sobre pessoas específicas era mínimo. Hoje em dia, com mais e mais uso de Big Data, surveillance, os governos não apenas sabem mais sobre nossa vida, como eles têm mais controle através do welfare, da saúde, da educação, dos passaportes vacinais. O Bitcoin é uma forma de reduzir a riqueza do governo e, com isso, o seu poder. Então, esse é o grande problema e essa é a grande solução. Vamos entrar em especificidades agora. Bota o slide. Dá uma olhada nesse slide aí. Qual o contexto atual? A doença. O fim dos empregos. Porra, existiu um livro que bombou de fim dos empregos na década de 80. Eu era criança, né? Pelo amor de Deus. Os juros negativos. O que significa juro negativo? Juro negativa significa que a sua remuneração é menor do que a inflação. Mas a inflação não são 5% ou 10% que eles dizem na televisão. O que eles dizem na televisão é um índice de inflação. É uma medida totalmente subjetiva que não é inflação de ninguém. Porque cada pessoa tem o seu pacote de consumo diferente. A inflação real, como o Ludwig von Mises explica nas 6 lições, é o aumento da base monetária. Essa é a medida objetiva de inflação. E segundo essa medida, a inflação do real foi maior de 20% em média nos últimos 10 anos. O que significa isso? Se você, descontado todo o trabalho, todos os custos e todos os riscos, não tirou 20% ao ano nos últimos 10 anos, você foi diluído, você foi empobrecido. E realmente, como nenhum produto financeiro oferecido bateu isso, pelo menos no sistema convencional que nós chamamos de legacy, e significa que nós estamos em um regime de juro negativo. Isso significa que as pessoas que estão na renda fixa estão na perda fixa e as pessoas que estão na renda variável estão na perda variável. Uma perda mais do que variável. Se você pegar, por exemplo, o Bovespa indexado indexado em dólar, o EWZ, né? O EWZ, se triplicar hoje a Bovespa, ele não recupera o que era o time high de quase 15 anos atrás, né? Então, vamos ver quais são os problemas. Crescimento exponencial do Estado com repressão financeira, crises demográficas, moral, institucional e de produtividade. O que significa repressão financeira? O Estado só tem basicamente 3 formas de arrecadar dinheiro das pessoas. Ele pode impor tributos, que existe um certo limite. Quando aumenta o tributo, ele passa a arrecadar menos, certo? O nome disso é curva de Laffer. Se você botar na internet aí, curva de Laffer, você vai achar a teoria e o desenhozinho bonitinho. Existe o endividamento, só que o problema é que o endividamento ele também tem um custo exponencial. Quanto mais você se endivida, mais garantias são exigidas e mais juros. Então o Estado tem um limite de endividamento. E a terceira possibilidade do Estado enriquecer é emitindo moeda. Por os estados que ainda tem alguém que acredita na merda da Fiat deles. Fiat é a moeda fiduciária que não tem lastro em coisa alguma, além da honestidade de político, que hoje em dia é cada vez menos e quanto mais se imprime, menos elas valem. Então já estão sendo esgotadas as 3 possibilidades. Então o que o Estado vai fazer agora com a erosão tributária, com a perda da capacidade de arrecadação? Porque ele não consegue se endividar mais, porque ele não consegue arrecadar mais aumentando índices, porque ele não consegue pegar mais dinheiro emprestado. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai passar a fazer repressão financeira, ele vai reduzir as suas liberdades para reduzir a possibilidade de atividades que não são reguladas por ele. Acabar com o dinheiro físico, acabar com os mercados negros, tentar tributar até transações de mercados cinzas. Por que você acha que o Bolsonaro foi o governante que mais avançou a CBDC? A CBDC não é uma política de esquerda, apenas, né? Ela é uma política de governo, porque é da questão de sobrevivência de Estado, né? Não é uma política de governo, é uma política de Estado, é uma política essencial. A sobrevivência do Estado, ela reduzia a possibilidade de pessoas terem liberdades básicas. Por quê? Porque assim eles arrecadam mais. E qual a cura para isso? A cura para isso é o Bitcoin. Pelo menos, não uma cura absoluta, mas pelo menos uma das curas, né? Ou a cura, pelo menos, para você individualmente. O que o Bitcoin traz? Ele traz imunidade de expropriação. Por quê? Porque se você não abrir o bico, eles não têm como lhe roubar. Não existe possibilidade de roubar o Bitcoin sem a sua concordância. Se você realmente aguentar pau, aguentar porrada, aguentar furadeira no joelho, não tem como tomar o Bitcoin de você. Se você, é claro, não demora igual a Gladys e deixar as palavras escritas com a passphrase escrita. Se a passphrase não tiver escrita em lugar nenhum, só tiver na cabeça sua e de 2 ou 3 sucessores, pode lhe matar, bicho. Pode lhe matar, e se matar você e seus sucessores, você vai levar o Bitcoin pro caixão com você. Ele é provavelmente o primeiro ativo da história da humanidade que você pode levar com você pro caixão, né? Imunidade à diluição. O que significa isso? O político pode imprimir quantos reais ele quiser, o seu Bitcoin só vai passar a valer mais. Imunidade é controle de capitais. Conheci vários ucranianos, vários, que se picaram da Ucrânia com todo o patrimônio deles na cabeça.
Quem tinha ouro na Venezuela, quem tinha ouro em Cuba, quem tinha ouro na União Soviética, conseguiu sair com ouro com facilidade? Quem tinha ouro na Angola, Moçambique, conheço várias pessoas que concretaram, enterraram ouro para ir buscar 20 anos depois. E em Cuba eles já puderam ir buscar? É por isso que já foi, inclusive, escrito no livro referenciado, diversos casos de ouro valendo metade na Venezuela. Custa mais caro tirar o ouro da Venezuela do que tirar do subsolo. Ouro não é solução para o sistema totalitário com controle de capitais. Assim como ouro, em várias a gente vai mostrar aqui com gráficos e tudo mais, também não é solução como reserva de valor. O ouro esse ano, o ouro ano passado, o ouro há 2 anos atrás, chegou a valer menos do que no ápice de 2011, em dólar nominal, que o dólar desde daquela época foi diluído 5 ou 6 vezes. Então, o ouro, considerando a inflação real, que é o aumento da moeda, desde 2011 diminuiu por 5, 6 vezes o valor dele. Então é isso. O Bitcoin é a solução em relação à reserva de valor. O Bitcoin é realmente o ouro 2.0. Porque o ouro passou a ter uma fragilidade na hora que os governos começaram a controlar a entrada e saída de países. Quando inventou passaporte, inventou detector de metais, inventou o controle de alfandegário, e o Bitcoin é imune a isso. Você leva o Bitcoin na sua cabeça, você transmite o Bitcoin por qualquer meio de comunicação, por telefone, por carta. Você que manda, bicho. Por SMS, por rádio, utilizando a Lua como satélite, por qualquer meio. E nós acreditamos que cada pessoa, na história da humanidade, existem ciclos intergeracionais, existem características típicas de colapsos civilizacionais como o nosso. A gente está passando por um colapso civilizacional. Esses valores femininos, essa desmoralização, esse fé, essas pessoas deixando de usar poupança, a diluição da Fiat, são características unânimes da maioria dos sistemas que colapsaram. Existe claramente na história da humanidade uma altíssima correlação entre moralidade da moeda e moralidade do comportamento. Quando não vale a pena poupar, a maioria das pessoas não poupam. As bactérias respondem a estímulos, os fungos respondem a estímulos. O que você acha que pessoas não responderiam? Na hora que as pessoas são expostas a uma moeda podre, ao juro negativo, surgem malinvestimentos, utilizando a expressão da economia austríaca, misinvestimentos, utilizando a expressão mesmo de finanças, as pessoas passam a tomar decisões erradas, baseadas em mentiras que foram informadas a ela. É como eu conversei com o Petri lá, né? A maioria das pessoas acha que é engraçadinho a filha dele de 13, 14 anos trepar com o namorado dentro de casa, porque ele acha que existe INSS, porque ele acha que existe pensão de alimentos, porque ele acha que existem vários institutos que estão à beira de deixar de existir, né? E o que nós acreditamos? Que as pessoas sendo expostas a uma reserva de valor, como nunca houve, porque o Bitcoin é mais escasso do que o ouro já foi. Além de ser mais escasso, o Bitcoin tem sua escassez pré-programada. Nós não sabemos em 10 anos, em 5 anos, quanto ouro vai estar disponível no mundo. Eles podem amanhã, pode cair um meteoro de ouro e eles podem descobrir ou produzir mais ouro. Nós não sabemos. Nós sabemos seguramente quantos bitcoins serão produzidos até o fim da história da humanidade. Daqui a 100 anos, daqui a 50 anos. Se pode afirmar de maneira mais segura que o Bitcoin será uma reserva de valor, se ele continuar existindo, em 30, ou 40, ou 50, ou 60 anos do que qualquer outro bem. O que o Bitcoin pode fazer? Existem comprovações sistemáticas de que o acesso a uma moeda superior modifica comportamentos e preferências temporais. E que preferências temporais são uma característica mais determinante do sucesso de pessoas, de famílias e de países do que o próprio QI. É isso que a gente vai abordar nos próximos slides. O que é dinheiro, o que é moeda, fiat e reserva de valor? Tudo que tem as características aristotélicas de moeda, que foram definidas por Aristóteles há 2.500 anos atrás. Fungibilidade, divisibilidade, transportabilidade. Todos eles, quem satisfaz essas características é moeda. Se além dessas características ele for reserva de valor, ele é dinheiro. As fiats, as moedas fiduciárias de governo, que são lastreadas em honestidade de político, elas venceram o ouro. Elas são mais usadas do que o ouro, inclusive como entesouramento, como forma de guardar riqueza. Hoje existe 10 vezes a riqueza que existe no ouro em fiats. Como é que pode, bicho? Pessoas preferirem ter dinheiro, ter real, ter uma moeda merda como real, ou moedas piores ainda, como peso argentino, como bolívar zimbabuano, bolívar venezuelano, do que ter ouro. Porque o ouro não é líquido. Porque a maioria das pessoas não são capazes de ver se o ouro é verdadeiro. A maioria das pessoas não são capazes de fracionar ouro. A maioria das pessoas não são capazes de transportar ouro. O ouro tem um custo altíssimo de transação, o ouro tem um custo altíssimo de transporte, o ouro tem um custo altíssimo de autenticação. E você adquirindo e fazendo as atividades desse curso, você vai observar e saber na prática como você faz tudo isso com Bitcoin com custo quase zero. O custo vai ser seu tempo praticamente. Por que o ouro foi dinheiro e deixou de ser? Quem não compreende por que o ouro foi dinheiro, por que o ouro demonetizou a prata demonetizou o cobre e o cobre demonetizou as formas anteriores de moeda, não consegue compreender o Bitcoin. O ouro foi dinheiro, ele foi o dinheiro supremo durante séculos, porque ele tem uma relação stock to flow, ele é mais escasso do que a prata. A prata é mais escassa que o cobre, e o cobre, certamente, era mais escasso que as pedras lascadas que eram utilizadas antes. Essa é uma sequência tão natural que a humanidade viveu ela durante 8.000 anos, e o Brasil viveu ela durante 500 anos. Quando os portugueses chegaram aqui, tinha alguma utilidade para o índio ter uma moeda de ouro, ter uma moeda de prata?
Era muito mais útil para o índio ter um machado de ferro, uma faca, um espelho, um cachorro, uma galinha que ele podia multiplicar a galinha, tirar ovo da galinha. Eles não tinham animais domésticos, os índios daqui do Brasil. Então é natural que uma economia primária, primitiva, comece com praticamente toda a riqueza em coisas físicas e depois praticamente toda a riqueza vai para coisas não físicas, para o conhecimento puro. É esse processo que a gente está se encerrando agora com o Bitcoin. Quanto é toda a riqueza do mundo e onde está hoje e estará? Nós acreditamos que com a adoção do Bitcoin por mais pessoas e famílias e empresas, o nível moral, intelectual, o nível tecnológico, a humanidade vai passar por um renascimento, como aconteceu o renascimento medieval. Porque as pessoas vão modificar os seus padrões morais, modificando suas preferências temporais. Isso é muito bem explicado no livro Safe de Amos. Recomendo fortemente o padrão de Bitcoin. Também a gente dá uma resumida no Bitcoin Red Pill, mas ele não é o tema principal do livro, como é o Bitcoin do professor Amos. Quanto a toda a riqueza do mundo? Existem vários relatórios. Nós, inclusive, referenciamos diversos relatórios. Agora, seguramente, existem quadrilhões de dólares de riqueza no mundo. Nós colocamos alguns dados a seguir, que vocês vão ver. Existem mais de 300 trilhões em imóveis. Existem mais de 300 trilhões em dívida. Existem mais de 100 trilhões em fiat. Existem mais de 100 trilhões em valores imobiliários, em equity. Esses números, quadrilhões, trilhões, bilhões, são quase inconcebíveis para um cérebro humano. A maioria das pessoas na humanidade, nas gerações anteriores, nunca precisaram pensar em termos de números tão absurdos. E talvez nunca mais voltem a precisar, né? O que é juro negativo? Já disse o que era juro negativo. O juro real negativo é quando a remuneração real é menor do que a inflação. E a inflação real aumenta a base monetária, que no caso do real é mais de 20% ao ano. A gente vai ver aqui que em poucos anos a base dos Estados Unidos, o número de dólares, aumentou por 6 vezes. E do Brasil aumentou tipo 20, 30 vezes, né? Senhoriagem. Senhoriagem é o monopólio pela remuneração da moeda. A senhoriagem na época do quinto, na época do Império Português, era 20%, só que era 20% uma vez só. O ouro quintado, o ouro que tinha o selo que pagou imposto, nunca mais pagava. Agora o quinto é 20% ao ano. Se você guarda real em sua casa e o governo imprime 20% mais real por ano, você está empobrecendo 20% ao ano. Na verdade, você empobrece mais do que isso, porque o PIB do Brasil nunca recuperou o seu pico de 2011. Então, como tem mais pessoas, a população do Brasil ainda está aumentando, porque os idosos ainda, embora tenha mais gente da minha idade do que com 4 anos, o número de idosos continua explodindo. Como a produtividade do Brasil cai, o número de pessoas aumenta e tem menos riqueza para dividir, você está sendo diluído em mais de 20% ao ano, né? E o que é repressão financeira? A repressão financeira é a quarta forma de obtenção de riqueza do Estado. É quando o Estado resolve buscar riqueza reduzindo as suas liberdades e atacando mesmo o seu patrimônio, te expropriando, tirando seus direitos e suas liberdades. É muito comum, inclusive na China, né? Quando o cara tem um bilionário e tá falando merda, ele começa a tomar multa ou tomar condenação, ele tá tomando simplesmente o dinheiro do cara, né? A repressão financeira seria o exemplo lá dos campos de concentração, né? Muitas pessoas acreditam, inclusive, que a grande motivação de exterminar lá o pessoal era roubar eles, né? Qual a solução para essas questões? É isso. Eu fico perguntando da dona das Pernambucanas, que tinha um patrimônio de mais de R$1 bilhão, que o juiz deu uma canetada lá, que a empregada doméstica da casa dela era esposa afetiva dela e que o filho da empregada era o filho afetivo e que eram os únicos herdeiros dela. Se o patrimônio dela tivesse em Bitcoin e ela tivesse passado por uma Brain Wallet, se ele tivesse passado a passphrase para seus sucessores e uma mensagenzinha automática de inatividade de e-mail, onde é que estavam as palavras, o juiz ia ter como roubar o Bitcoin dela? Não ia. Se você quiser tirar o poder do governo, de seu dinheiro, de sua propriedade, você tem que comprar Bitcoin. Infelizmente, sua casa não é sua, seu carro não é seu, e se você não se impor, seu filho também não vai ser seu. Todas as coisas que tiverem sobre a soberania estatal, eles não são propriedade sua. Um país que existe, que a propriedade, legalmente, ela é fundamentada e limitada por função social, simplesmente não existe propriedade, porque quem define a função social é o governo. Se o juiz disser que não, que o tal uso, ou que seu uso que você quer dar não é adequado, você não é dono da coisa. Se você tem que pagar para continuar no imóvel, como você tem que pagar ITR, como você tem que pagar IPTU, você não é proprietário pleno daquela coisa. E a definição de propriedade é o domínio pleno de todos os direitos reais, né? Isso que eu estou conversando aqui é só o módulo. Isso aqui são só os conteúdos desse primeiro encontro. O que é dinheiro? Mais uma vez, vou bater até você memorizar. Dinheiro é a moeda que é a reserva de valor. O que é moeda? A moeda é qualquer meio de troca que satisfaça os meios aristotélicos de dinheiro. Novamente, fungibilidade. Eles podem ser, o valor das unidades ele é o mesmo, as unidades podem ser trocadas indistintamente, transportabilidade, durabilidade, divisibilidade. E o que é fiat? A fiat são as moedas criadas por governo baseada em honestidade de político, ou seja, em porra nenhuma, em palavra de mentiroso. Não sabemos quantos reais vão ter daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 6 meses. Como eles podem imprimir reais à vontade, o Estado, o do interesse do Estado é garantir ou é destruir o valor do real?
O Estado brasileiro, ele é poupador ou ele é devedor em reais? Além de ser devedor de reais, ele é devedor de obrigações em real, que é o ativo atuarial, que normalmente é 10 vezes pior do que a dívida pública, né? Então você dá o poder do governo de definir quanto vai valer uma moeda, que ele é devedor naquela moeda. Ele vai querer destruir aquilo ali ou construir. Eu vou dar um exemplo para você entender o que é senhoriagem de maneira muito simples. Em uma sociedade normal, em que a tecnologia avança, as coisas tinham que ficar cada vez mais baratas. A gasolina hoje está mais barata ou mais cara que em 94? Um carro hoje é mais caro ou mais barato do que em 94? Por que essas coisas estão absurdamente mais caras? Porque o governo não apenas imprimiu mais reais, mas ele imprimiu muito mais reais do que houve de crescimento econômico e ele imprimiu muito mais reais do que houve de aumento de produtividade que reduz o valor das coisas. E para onde foi essa riqueza? Essa riqueza foi retirada de você, de sua família e dos otários que acumularam real para ir pro bolso dos políticos e para onde eles quiseram colocar o dinheiro. Motivos pelo quais o ouro desmonetizou a prata e a prata o cobre. Nós já falamos do Talk to Flow. Velocidade da moeda. Ah, mas por que você não paga seu pãozinho em Bitcoin? Por que você não paga seu pãozinho em ações da Vale, nem ações da Petrobras e nem em ouro? Porque existe uma lógica dentro da ciência econômica. Se você quiser pesquisar isso, veja a lei de Gresham, que é a moeda mais pulsa boa. Se você for em qualquer cadeia, se você for lá agora na guerra da Ucrânia, lá na trincheira, o pior cigarro, a pior comida é a moeda, porque todo mundo quer se livrar, ela circula mais. As moedas de pior qualidade tendem a circular mais. Efeito Cantillon. Os cantilionários que a gente se refere são os vagabundos que têm acesso a dinheiro grátis. O cara tem amizade no governo. O cara consegue financiamento de 3, 4, 5% ao ano. E não vai me dizer que isso é comum pra caralho, todo mundo sabe disso. Banco do Nordeste e BNDES existem pra isso. Até países conseguem isso. Esses caras não conseguem se enriquecer. Se o cara pegar e botar num CDB de banco merda que você bota, ele já cria 10% sobre um dinheiro que não é dele. As pessoas não apenas se enriquecem investindo em coisas que dão um retorno maior do que o retorno de mercado. Eles também enriquecem se endividando a um custo abaixo do custo básico de juros. Da taxa básica de juros. CBDCs, Central Bank Digital Currencies, são as moedas dos bancos centrais. O que significa CBDC? CBDC significa o fim da sua liberdade, o fim da moeda física e o método básico de repressão financeira. O método básico do governo é aumentar a arrecadação, tirando suas liberdades individuais. Por exemplo, a privacidade de usar moeda física. Volto à pergunta que eu já fiz várias vezes nesse podcast, todas as aparições que eu faço. Quando você acabar a moeda física, quando for proibido, já acabou a moeda de 500 euros, tem data para acabar de 200, vai acabar de 150, a Índia foi demonetizada, de qualquer cédula abaixo de 10 dólares. Tem países civilizados, considerados civilizados como Israel, se você tiver 50 mil dólares em casa, você vai preso, bicho. É crime. Tem países considerados civilizados como Espanha, Portugal, França, que é crime você fazer transação de 8 mil euros em cash. Certo? É ilícito. Você vai responder criminalmente se você ficar andando com um monte de dinheiro, certo? Eu lhe pergunto, quando acabar a moeda física, quando as moedas físicas no Brasil foram reprimidas, você vai receber seus 5 milhões de reais que você jogou no jogo do bicho no Pix, você nunca vai tocar nesse dinheiro e você vai ter problema criminal o resto da vida. Alguém vai comprar um escama de cocaína no Pix, o usuário vai comprar uma peteca de cocaína, uma escama, o intermediário vai comprar no Pix pra rede estar toda prontinha ali pra todo mundo ser preso. Pois é, o jogo do bicho não vai acabar, a cocaína não vai acabar, a corrupção política não vai acabar. Esses caras vão usar o quê? Eu acredito que vão usar reais colateralizados em Bitcoin. Eu acho que essa galera não tem capacidade nem financeira nem mental de compreender o Bitcoin. Mas essas pessoas vão buscar alternativas. E eu acho muito difícil que a alternativa seja voltar a usar ouro e prata. Você acha que esses vagabundos de rua vão saber transportar, guardar, certificar ouro? Eu acho muito difícil. Como Fiat substituíram o dinheiro lastreado? E como isso usualmente termina? Diocleciano foi a pessoa que provavelmente mais matou cristãos na história da humanidade. Ele foi o maior perseguidor e exterminador de cristãos. Ele não apenas era satânico por combater a Jesus e a sua mensagem, como ele era satânico por combater o livre mercado, a liberdade das pessoas. Existe uma grande identidade entre os ditadores, os socialistas e os seguidores de Satanás. Diocleciano fez um tabelamento de preços amplo em Roma. E as pessoas passaram a não respeitar, como todas as vezes aconteceu isso. E, porra, quem viveu a década de 80 no Brasil sabe, né? Você começa a diminuir a quantidade da coisa. Se produzir o pão custa 10 e o preço máximo é 5, você vai parar de produzir pão, você não vai ficar queimando dinheiro para vender pão. Então o que as pessoas faziam? Eles passavam a deixar de exercer as atividades ou a ir para o mercado negro. O que aconteceu? Diocleciano passou a proibir as pessoas a não ofertar a sua profissão, a deixar a sua profissão. E depois que proibiu os filhos de deixar de exercer a profissão dos pais. Ou seja, para que o tabelamento de preço fosse viável, não apenas você precisa matar pessoas que fazem mercado negro, que fazem negócios voluntários, como você tem que escravizar sempre na sociedade. Você tem que obrigar as pessoas a fazer uma atividade e obrigar os filhos das pessoas a fazer a atividade do pai e da mãe. É um negócio totalmente satânico. Né? O abuso do poder o destrói. Geralmente o abuso do poder o destrói. Eu acredito firmemente
que se o Gold Standard funcionasse, inclusive tá na literatura universal, né? O Goethe lá, o Fausto de Goethe, porra, existe há 200 anos, e ele explica claramente que o Gold Standard não funciona. O Gold Standard nunca funcionou, porque você der qualquer pessoa o poder de escrever vale X ouro em papel e fazer esse papel circular, ele vai emitir mais papel do que tem de ouro. Isso aconteceu 100% das vezes. A Suíça, porra, a Suíça não honrou o Gold Standard. A Suíça não honrou. As monarquias centenárias, milenares não honraram. Você acha que Dilma vai honrar em porra de brique? Acabou. Ninguém vai lhe dar um papel dizendo que vale ouro e você vai chegar lá e vai lhe entregar ouro. Se o cara tivesse esse poder, ele vai imprimir todas as vezes na história da humanidade que alguém teve esse poder, ele abusou. E todas as vezes tinha mais papel do que ouro e quem deixou o ouro lá foi otário e perdeu o ouro. É por isso que o Gold Standard nunca funcionou. E é por isso que, usualmente, o abuso de poder o destrói. E é por isso que se o Gold Standard tivesse funcionado, nunca existiria a Fiat. A Fiat venceu o ouro. A porcaria que enriqueceu os ditadores foi superior ao ouro. Por quê? Porque é mais transportável, porque é mais divisível, porque o custo de manutenção, de guarda dela é menor. Infelizmente, as Fiats venceram o ouro na grande disputa de mercado, que é a mesma regra da natureza. A regra da natureza é a mesma regra do mercado. E qual é? O de Darwin. A liberdade mediada pela eficiência. Faça o que você quiser e se der errado você vai morrer. Quer pular da janela? Vá lá. Agora, se você pular, você sabe que acabou, você não vai ter filho, acabou game over pra você, não é isso? Referências prévias. Esse material é mais do que ouro puro. Esse material é Bitcoin puro, é superior a ouro, bicho. É mais escasso, é mais valioso, é mais raro do que ouro. Rapaz, se você puder, inclusive esse material, praticamente todo grátis na internet. Esse fake money, fake teacher, fake assets, o Kiyosaki, que é o livro clássico de finanças, que a maioria das pessoas começa lendo, Pai Rico, Pai Pobre, ele demonstra nesse livro que ele mentiu, que com juro negativo, acumulação sistemática não adianta porra nenhuma. A acumulação sistemática é algo que perde 20% ao ano. É perda fixa e perda variável, bicho. Não adianta acumular sistematicamente, pelo tempo que for, que você não vai chegar, velho, não vai. Contanto que você só adianta juntar, acumular em algo que dê retorno. Você pegar seu filho, pagar 15 pau pra ele fazer medicina durante 5 anos, 6 anos agora, não é isso? Quanto é isso? Bota na ponta do papel. Quanto é o retorno natural de gado? Não é 8% ao ano? Quanto seu filho vai fazer medicina? Aí ele inventa de fazer residência. Residência você pode não botar dinheiro, mas ele não vai ter retorno nenhum. Vai ser 0 a 0 ou você ainda vai ficar pedindo ajuda financeira a você. Então você vai gastar R$1,5 milhão de reais, ainda tem um custo de oportunidade do guri, não é isso? Pelo amor de Deus, né? Eu não tô dizendo que não faça medicina, que não faça medicina paga. O que eu digo em relação a isso é que as pessoas têm vocações. Você tem que respeitar a vocação, certo? Tem pessoas, a maioria das nossas decisões, elas não são financeiras. Mas você não pode ignorar o aspecto financeiro das decisões. O aspecto financeiro e econômico são os limites da realidade. E a nossa realidade é o que Deus disse que era Ele mesmo. Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. O que significa isso? A verdade é Deus. Tudo que existe nesse mundo foi criado por Deus. Se você quiser algo que não existe, apenas mentirosos podem te satisfazer. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, na hora que você fica querendo coisas que não são possíveis, você acaba servindo ao Satanás, não é isso? Você tem que aceitar a realidade das coisas, né? No Pai Nosso, a gente não diz, seja feita a minha vontade. Seja feita a vossa vontade, não é isso? É a vontade de Deus. A gente tem que se adequar, a gente tem que aceitar a realidade, né? Então, esse livro explica por que o que seus avós, seus bisavós, seus tataravós fizeram para enriquecer, hoje não funciona. The Sovereign Individual, o indivíduo soberano, recomendo altamente. Mercados financeiros fora do controle. Esse livro tem todos os melhores conceitos de Taleb, recomendo altamente. The Bitcoin Standard, já recomendei aqui, recomendo de novo. As 6 lições de Mises. O que o governo fez com o nosso dinheiro. Rothbard, é fundamental. Desestatização de dinheiro e caminho da servidão de Hayek. Tanto Hayek quanto o Milton Friedman, eles previram no milênio passado, não é nem no século passado. Tem vídeo do Milton Friedman em 99 dizendo que existia uma moeda na internet. Que o problema a ser resolvido era o problema do gasto duplo. Rapaz, o cara é um professor extraordinário. Quem puder assista Flip to Choose, tanto da década de 80 quanto da de 90, é extraordinário. Eles sabiam que vinha uma moeda vencer as Fiat, mas eles não sabiam como. E o Bitcoin foi a resposta para isso. No YouTube, Bitcoinheiros é o tutorial fundamental de tudo. Investidor ANCAP, inclusive foi o grande Pantoja que estimulou o livro a ser cobrado e tinha só deixar o livro de graça na internet. Ele estimulou, inclusive, a gente botar anúncio do início do livro, que deu uma capitalizada boa aí. É um cara que quem gostar de ganhar dinheiro, ele inclusive ensina. E Criptomaníacos, do nosso querido Guilherme. Hidden Secrets of Money, com Mike Maloney. Ele dá uma shitcoinzada lá, mas vale a pena, viu? Bitcoin, o fim do dinheiro como nós conhecemos, é maravilhoso. E o Fausto Botelho, eu recomendo especificamente os materiais dele. Não assista Fausto Botelho com o Renato. Inclusive, nos dois, eu fiz previsões que horas depois deu merda. Eu disse que a Luna ia dar merda e deu. Eu disse que não confiasse em porra de stablecoin, deu merda no dia seguinte. Não foi uma semana depois, não. Foi horas depois. Os dois foram proféticos. Mas assista o Fausto Botelho com Marco Carnu. Eu e Alan
somos bitcoiners de segunda geração. O que significa isso? Nós viemos depois do primeiro halving. Essas pessoas vieram antes. O Marco Carnot, além de ter muito mais conhecimento de programação, além de ser um empreendedor e tal, ter muito mais vivência, ele foi um cara que viveu os primeiros momentos do Bitcoin, que teve a oportunidade de ter milhares de Bitcoins, né? Isso é outro nível de riqueza, de tudo, né? Esse gráfico aqui que vocês estão vendo na tela, ele resume 3 informações fundamentais, bicho, ao longo dos últimos 600 anos. O que ele diz aí? Worldwide Human Mortality Rate. A mortalidade das pessoas despencou. Antigamente não se dava nome em criança antes de 2, 3 anos, né? Porque para não se apegar igual animal, né? O que significa essa linhazinha azul aí? World Population in Millions. O número de pessoas no mundo, passou por um aumento exponencial. Olha esse gráficozinho azul aí. Inclusive, a cada bilhão de pessoas que está subindo aí, está mudando o padrão monetário, não é isso? Qual era o grande padrão monetário dos 1400? O moeda portuguesa, até a crise da sucessão, a União Ibérica, não é isso? Quando Portugal e Espanha, por alguns anos, foram o mesmo país. Depois veio a Espanha. Inclusive essa bandeira de Portugal. A bandeira de Portugal e da Espanha me dá muito orgulho ver. Eles são estandartes de vitória dos cristãos sobre os muçulmanos, né? A bandeira da Espanha, o brasão real da Espanha, são as colunas de Hércules. É o orgulho da Espanha de não ter permitido que os muçulmanos colonizassem lugar algum na América, né? E o brasão de Portugal, os escudos e os castelos, tradicionalmente, né? São os reis islâmicos que nós matamos em combate e as cidades que nós ganhamos no cerco, né? Inclusive, muitos portugueses acreditam que essa bandeira deve ser modificada, que são as cores da casa maçônica dos assassinos, né? Que essas cores não são do Portugal verdadeiro. Que a verdadeira bandeira de Portugal seria branca e azul, né? Então, voltando, inclusive essa bandeira da Espanha, esses arcos de Hércules, o cifrão, é um resumo pictográfico disso. A palavra dólar era a denominação de uma moeda espanhola que circulava livremente nos Estados Unidos. E por que circulava? Porque alguém confiava na Espanha? Não. Porque as pessoas sabiam o conteúdo de ouro ou prata que existia naquela moeda. E o cifrão, que é uma reta com um serendipity em volta, é o arco de Hércules com a inscrição em volta. Depois veio a Holanda. O Brasil experimentou, né, o que foi a Holanda, a invasão holandesa, né? Depois a francesa, inglesa, a americana. E vocês veem que existem ciclos. E o que aconteceu no final de cada uma dessas moedas? Todos eles desonraram o Gold Standard. Os Estados Unidos desonrou o Gold Standard 2 vezes. O dólar, originalmente. O que significa dólar? Para os pais fundadores, até 1931, 20 dólares representavam uma onça Troy de ouro. O que é uma onça Troy? É mais ou menos 31 gramas de ouro. Existem moedas, existe um montão, inclusive da época do Velho Oeste e tal. Existe uma moeda de ouro de 20 dólares que tem uma onça de ouro. Quanto custa uma onça de ouro hoje? Bateu 2 mil dólares. Então, quanto é uma desvalorização entre 20 dólares de 31 e 2 mil dólares de agora? Pois é essa aí a quebra do ouro. O primeiro calote, né? O governo americano, na década de 30, comprou todo o ouro privado, exigiu que todo mundo entregasse o ouro ao governo e alguns dias depois disse, não, agora o ouro que era, o dólar que era 20, agora vai passar a ser 35. E essa foi, na cabeça deles, a grande solução para a Grande Depressão. O governo expropriar quase 50% da riqueza que as pessoas concentravam em dólares. Depois ele deu calote de novo em 71. Como é que foi o calote em 71? Da década de 30 até 71, os americanos, que são farol da liberdade, eram proibidos de ter ouro, né? Ter barra de ouro em casa, ter ouro como reserva de valor. Só que ele ainda honrava a troca a 35 dólares com os outros países, para que os outros países honrassem, fizessem suas reservas em dólar. Em 71, Nixon chegou na televisão e disse, olha, a partir de hoje, nós não vamos mais honrar, como já conversamos antes, o grande problema do Gold Standard é que todas as pessoas que tiveram o poder de dar um papelzinho e ficar com ouro, criaram mais papelzinho do que tinham de ouro, até uma hora que eles não honravam mais. Vocês podem ver que existe uma sequência de modificação por aumento de pessoas, existe uma sequência de troca sistemática a cada X curso de tempo, e existe uma tendência de troca exatamente como todas essas moedas abandonaram o Gold Standard. Então está muito próximo em todas as sinalizações de tempo, de população e de PEG com ouro, que o fim do dólar está próximo. Algumas pessoas acham que a Rússia, a China, os BRICS, sei lá o que, vai voltar com o Gold Standard. Você vai confiar num vale ouro emitido por Dilma? Você vai confiar no vale ouro emitido por Putin ou emitido por Xi Jinping? É complicado, né? Eu acho que nem os parentes dele confiariam. Se você quiser aprofundar como a quebra, o fim da janela do Gold Window, da janela de conversão ao ouro em 71, destruiu a produtividade, destruiu a moralidade, destruiu os estímulos para o americano médio a poupar. A poupança média nos Estados Unidos caiu mais de 10 vezes em menos de 40 anos depois desse processo. Eu recomendo esse site,
What the fuck happened in 1971? O que aconteceu em 1971? Esse site explica um monte de coisas, um monte de gráficos e demonstra claramente como esse momento foi o fim da moralidade em vários aspectos, o início da degradação da moralidade e o início do fim mesmo dos ganhos tecnológicos. Os carros, os aviões, várias coisas estavam mudando a cada 20, 30 anos. É o fim dos grandes descobrimentos, né? Realmente a destruição do dinheiro, as pessoas não terem acesso a uma moeda que seja um dinheiro bom, destrói suas preferências temporais. E sem acumulação não existe riqueza. Sem acumulação, sem a nobreza. O que significa nobreza? A capacidade de renunciar ao presente por uma coisa mais valiosa no futuro. Quem não tem isso não consegue seguir uma religião, bicho. Faça o teste do marshmallow com o guri, pesquisa sobre o teste do marshmallow. Você faz o teste do marshmallow com o guri, se o guri perder, se o guri não for capaz de renunciar para ter o dobro no futuro, estatisticamente esse guri é dezenas de vezes mais propício de engravidar na adolescência, largar a escola e ir pra cadeia. Essa é uma das habilidades básicas. E na hora que o governo coloca uma moeda que não presta na mão das pessoas, ele tá ensinando as pessoas o quê? Que gaste, que consuma, que não poupe. Quem poupe é otário, não é isso? É isso. A maioria das pessoas acha, não, rapaz, se Bolsonaro tivesse vencido a eleição, não sei o quê. Bolsonaro perdoou 97% dos caloteiros, bicho. Bolsonaro disse que ia mandar pra fuder com o vagabundo e pagou o Bolsa, ele chamava Bolsa Vagabundagem ou Bolsa Família, chegou lá, pagou 10 vezes mais com o negócio do Auxílio Brasil, que quem trabalhava não recebia nada. Vagabundo da cadeia recebia, vagabundo que não fazia nada recebia. É esse botar pra fuder com vagabundo? 70 leis feministas? É complicado, viu? É isso. Não importa quem tiver no governo. A máquina, aquele negócio do lado do Tropa de Elite, a máquina, meu irmão, a máquina só alimenta a máquina. Se você não fizer rir, você não vai rir, você só vai se fuder. Você tem que servir a máquina para a máquina servir você. E essa é a máquina. É a máquina satânica de gerar mentira, de gerar moeda fiduciária, de gerar poder a bandidos, né? Agora, vocês vão ver o que os americanos viram no dia que o Nixon fechou a janela de ouro, o Gold Window. Vocês vão ver o comunicado do vagabundo lá, que além de destruir o dólar como uma medida relacionada ao ouro, também promoveu as medidas todas satânicas que nós começamos no passado, como o tabelamento de preços. Ou seja, ele tinha uma moralidade e um conhecimento econômico equivalente ao de Sarney ou até de Dilma, né? Ou de Maduro. Vamos lá ouvir o que o vagabundo tem a dizer. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what is this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Como vocês viram aí, as moedas fiduciárias, elas são lastreadas explicitamente em honestidade de político. As pessoas acreditam que, muitas pessoas ainda hoje acreditam que o dinheiro é lastreado em ouro. Nem a Suíça mais lastreia dinheiro em ouro. E para demonstrar que a imoralidade ela passou a ser exponencial depois de 2018, depois da grande crise financeira, que os caras começaram a inventar negócio de quantitative easing, a quantidade de moeda criada, ela foi sem precedentes. Vejam esse gráfico. A grande crise de 2018 e a solução estatal. Quantos dólares existiam no mundo em 2018 e quantos dólares existiam no mundo em 2022? Sextuplicou a quantidade de dólares. Se você não sextuplicou sua riqueza em dólar nesse período, você foi diluído. E quem foi enriquecido? Os cantilionários, os amigos do rei que conseguiram esses dólares emprestados de graça ou a juros subsidiado, né? E o que eles querem agora? Entre 2022 e 2023, eles disseram que iam começar a reduzir os grandes estímulos do quantitative easing. Não ia ter mais alívios quantitativos. Agora ia começar a subir os juros, ia ser enxugado o mercado. O que significa isso? Quando taxa de juros sobem, todos os ativos que são precificados a partir de fluxo de caixa, como imóveis, como ações, como títulos de dívida, eles são desvalorizados. Por quê? Porque qualquer título, qualquer ação, qualquer imóvel, ele vale comparativamente ao que aquela quantidade de riqueza que você venderia a ele geraria num banco sem risco. Então,
Se um imóvel que gera, se um ponto comercial, por exemplo, que gera um aluguel de, digamos, que é mais fácil dizer fluxo de caixa do que aluguel, porque você sempre pode ter outros fluxos de caixa, inclusive da venda. Vamos dizer que um bem qualquer, que tem um fluxo de caixa projetado de 1.000 por mês, a uma taxa de juros de 1% ao mês, certo? Quanto é que ele valeria? Ele valeria a quantidade de dinheiro equivalente ao fluxo de caixa que ele ia gerar. E se a taxa de juros aumentar 10 vezes ou cair 10 vezes, o valuation dele também muda 10 vezes. O que significa isso? Se o juro sobe de 0 para 1, ele sobe quantas vezes? Ele sobe infinitas vezes. De 0 para 1, não é 10, não é 100, não é 1.000, não é milhões de vezes, é infinitas vezes. Nunca subiu, nem proporcionalmente, nem em termos absolutos, tão rápido o juro nos Estados Unidos. E o que aconteceu em relação a isso? Qual foi a resposta para isso? A desvalorização de diversos tipos de ativos. Está aqui no gráfico. Esse é o objetivo deles. Eles não mentem, não. O Fórum Econômico Mundial foi criado em 71 e não é coincidência. O objetivo desses caras é exatamente esse que está escrito na tela. Você não terá nada e será feliz. Você será escravo, é isso que eles querem, tirar todas as suas liberdades. É isso que é repressão financeira. Se você não sair do sistema, o Bitcoin é uma saída, tem outras saídas. Você pode estudar pedra, você pode estudar ouro, você pode estudar como é que você compra um veleiro e sai daqui, não é isso? Você pode estudar muitos outros mercados. Mas se você não estudar como sair do Legacy, você está sendo voluntário espontaneamente. Jesus disse que a maioria das pessoas não ia para o céu. Aristóteles e Platão demonstraram, logicamente, que a maioria das pessoas eram escravos pela própria natureza. A minha mensagem aqui não é para você que não quer a salvação, não é para você que não quer ser livre. É para você que quer ser salvo e quer ser livre. Quer ser salvo e quer ser livre? Vá até o final, entenda os conceitos e faça tutoriais. Porque se você não dominar esse conhecimento aqui, bicho, vai ser muito difícil que seus filhos sejam livres. E provavelmente você nem vai ter netos, viu? Essa ilustração aqui de Alan foi excelente. Ela demonstra como não existe nenhuma espontaneidade nas mídias oficiais. As mídias que são dissidentes, elas são caladas, apagadas, canceladas. Hoje não existe mídia que não é oficial. Não existe negócio de verdadeira opinião pública que não seja controlada por governo. Até as palavras que os caras dizem são as mesmas, as opiniões são as mesmas em qualquer canal que você vá. Então, quais são os pressupostos? O que é moeda, o que é dinheiro e o que é Bitcoin? Quais são os nossos problemas? Olha nesse gráfico aí. Quais são as formas tradicionais de acumulação de riqueza? Era você poupar, tendo qualquer grau de acumulação, e ao longo do tempo você ia chegar a ficar rico. Acabou isso. Se você acumular metade do que você ganha e você perder 20% ao ano, vai ter uma hora que você não vai ter nada, bicho. Não adianta acumular se você em regime de juro negativo. Não existe investimento em regime de juro negativo. Quais são as consequências? A crise demográfica e o efeito Curley. É tão difícil para as pessoas conseguir acumular alguma riqueza que a maioria das pessoas simplesmente desiste de ter famílias. Não no mundo. Na África eles ainda têm uma fecundidade alta, no mundo islâmico. Mas no Brasil, o Brasil tem a segunda menor fecundidade das Américas. É complicado. E o fim dos controles tradicionais. Com o Bitcoin, você vai ser imune a expropriações forçadas, imune a controle de capitais, imune a controle de consumo e transações e imune a imposto de renda involuntário. Bitcoin é a governança por consenso, a regulação contratual pura com as motivações de mercado como estrutura e a liberdade contra regulações e controles como lastro. Vamos recapitular. A gente vai dar soluções para os principais problemas aqui. Quais são os principais problemas? Vamos para o slide de novo. Fim dos empregos. Fim dos empregos não é o fim do trabalho. Uberização, empreendedorismo, atividades informais. Hoje em dia,